Amados irmãos, bom dia. Jesus é o Senhor. Ótima segunda-feira para todos. Vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário. E temos o ler com oração em 1 Timóteo 1:11, que diz assim: segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Ó Senhor Jesus, Senhor, esse Evangelho, Senhor, Senhor, que um dia nos alcançou, é a própria pessoa do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, da mesma forma, Senhor, que alcançamos misericórdia de Ti, Senhor, que possamos passar adiante, para que o Senhor também alcance outras pessoas, ó, que possamos se sentir encarregados desse Evangelho. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, ó Senhor Jesus, arautos do Evangelho da glória de Deus. Amém. Graças ao Senhor por mais uma mensagem profética cujo título geral é o Evangelho da glória de Deus. Ao desfrutar do falar de Deus, sentiremos seu ardor para que nos tornemos os arautos do Evangelho. Isso é, aqueles que proclamam ou anunciam o Evangelho, tendo interiormente um fogo alimentado pelo amor. Nesses tempos finais, o Senhor se apresenta com olhos de fogo para nos purificar e nos encher de sua essência por meio do Espírito todo inclusivo. Pregando a palavra com ousadia, retiraremos a cegueira do entendimento dos incrédulos, para que vejam a luz do Senhor e se unam a nós, como tochas humanas que incendiarão toda a terra com o Evangelho do Deus bendito. Na mensagem anterior, vimos a importância de reavivar a chama do dom de Deus, para que ela não se apague em nós, conforme lemos. Por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus, que há a ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Essa porção, conforme o original grego e a tradução da Nova Versão Internacional, pode ser lida assim: que reavives a chama do dom de Deus que há em ti mediante a imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Moderação aqui significa mente equilibrada ou mente sã. Moisés teve a maravilhosa visão de uma sarça ardendo em chamas. Inicialmente, a sarça não tinha utilidade, mas Deus a redimiu com seu fogo, e o resultado foi que o fogo e a sarça se tornaram um, a sarça que arde. Hoje a igreja, coluna e base da verdade, atua como uma sarça ardente, gigantesca, para iluminar o mundo, testemunhando que, apesar da noite tenebrosa em que vivemos, existe um fogo queimando, iluminando, orientando e dando direção ao povo de Deus. Portanto, o fogo que há em nós é para o Evangelho, cujo conteúdo é a economia de Deus. A verdade, a fé e as sãs palavras. Era esse Evangelho que movia o apóstolo Paulo e que o levou a dizer: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Está em 1 Coríntios. Hoje o mesmo fogo deve queimar em nós a favor do Evangelho. Estamos nos tempos finais e precisamos conhecer o livro de Apocalipse, não pela curiosidade de saber quais serão os últimos acontecimentos, mas porque vivemos nesse período. Na Bíblia há 3 grandes fases da revelação. No Antigo Testamento, a economia veterotestamentária, o plano de Deus,
foi revelada a Moisés. No Novo Testamento, a economia neotestamentária de Deus foi revelada a Paulo, para edificar a igreja e gerar a noiva e o exército. Finalmente, João recebeu algo adicional para preparar a igreja no tempo do fim. O que o Espírito está revelando é para nos tornar conscientes do que acontece nos dias atuais. Em todas as epístolas de Paulo, percebemos como o encargo do Evangelho ardia em seu coração. Hoje Deus nos brindou com as verdades para que tenhamos a mesma reação que houve em Paulo, a fim de que o Evangelho também arda em nosso coração. Reconhecemos que somos de pouca força, mas a missão dada a nós por Deus não consiste em atrair multidões, mas em conduzir todo homem à salvação e ao pleno conhecimento da verdade. Jesus ordenou aos discípulos: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, todos os irmãos devem comprometer-se como arautos do Evangelho, sustentando a igreja como coluna e base da verdade nesses tempos em que reina a iniquidade. Portanto, amado leitor, nossa meta não é atrair grandes multidões, porque podemos ser facilmente distraídos. A missão que Deus nos deu é a de ser coluna e base da verdade, os guardiões da economia de Deus, aqueles que vivem e expressam o Senhor, manifestando o mistério da piedade. Não estamos aqui para exibir conhecimento nem manifestações exteriores, como prosperidade, mas para expressar a Deus e glorificá-lo com nosso viver. Amém. Jesus é o Senhor. Pergunta: qual tem sido sua reação ao receber o chamado do Senhor para ser um arauto do Evangelho, um guardião da economia de Deus? Amém. Pregar o Evangelho, irmãos, tem que ser espontâneo de nós, né? Como filhos de Deus. Essa tem que ser uma reação natural. E temos que não só observar as oportunidades, como até criá-las, né? Um determinado trecho, Paulo disse, né? Insta se é oportuno ou não, né? Mas que a gente pregue o Evangelho. Então, sabemos que não é tão fácil, o mundo em si tem uma correnteza muito forte, mas o Senhor, Ele vai nos dar oportunidade, né? E graças ao Senhor pela oportunidade que já tivemos, porque é um trabalho honroso, é maravilhoso, um privilégio para aqueles que têm a oportunidade, né, de falar pelo Senhor ali. Muitas vezes, quando usamos da oportunidade que o Senhor nos levanta para nós, aí tocamos, no caso o Senhor encontra o caminho e toca no coração daquela pessoa, daquelas pessoas, e você se rejubila, né? Fica ali cheio de júbilo, fica alegre porque fez parte ali daquele momento, né? O Senhor, ele dá essa oportunidade, irmãos, né? A gente ainda vê aqui o encorajamento novamente sobre que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, né? Ó Senhor Jesus, essa palavra não é para alguns, essa palavra é para mim, né? Para você que está ouvindo esse áudio, e que a gente possa fazer com que isso se torne real em nossa vida. É que o Senhor nos encontre fazendo assim, levando a bandeira do Evangelho conosco. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor.